Voltando com o nosso espaço feminino, então, hoje o assunto, o nosso tema saúde, a nossa pauta é gagueira. E a nossa chefe Andréa Menezes, como é que estamos aí, chefe? Já estamos com as panquequinhas já confeccionadas, não é isso? Já, estamos terminando aqui a última, já tem umas ali no forno gratinando. E já está quase pronto o nosso lanchinho. Depois nós vamos dar um pulinho lá, né? Depois Lanchinho da tarde. Tem que dar um pulinho lá. Bom, gente, então aqui, continuando com a Laila e com a Nara sobre o assunto gagueira. Nara, você estava querendo fazer algumas observações a respeito da participação da Cláudia, né? Pois é. Queria falar um pouco dessa questão da ansiedade, né? Já ficou meio que um adjetivo, né? Assim, a gente adjetiva as pessoas, né? Ela é ansiosa, sim, né? A ansiedade é um estado. É um estado interno, alterado, né, que está querendo dizer alguma coisa. Né? O nosso corpo, o tempo inteiro, ele está querendo dizer alguma coisa. Se eu tenho uma dor no estômago, ele está querendo me dizer alguma coisa. Se eu tenho uma disfunção geral, que é uma ansiedade, está querendo dizer alguma coisa. Então, assim, como é que essa família vê essa criança que é dita ansiosa? Que espaço essa criança tem? Porque se ela está com uma evitação e uma antecipação, que é falar, a gagueira traz uma evitação, né, e uma antecipação, como é que ela está sendo vista pela família? Que acolhimento essa família dá? Né? De que maneira a família convive com a criança? Que espaço ela tem? Quais as cobranças em cima Quais as cobranças? Criança? Será que ela está sendo mais cobrada do que ela pode dar? Como é que ela está sendo vista de fato? Porque ela pode não expressar conscientemente e ela pode não saber verbalizar o quanto ela está sendo pressionada a falar corretamente. E aí, de não saber verbalizar, ela pode apresentar algum tipo de comportamento. Então, a primeira dica que a gente tem que dar aos pais é não reprimir a criança. Gaguejou. O que a nossa tem? Fala direito, respira, calma, repete. Não, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir que ela até repita, ou então, eu não entendi, o que você falou, meu filho? Ou então verbalize, abrindo bem a boca, falando firme, para que ela repita, de uma forma amena, nada de repressão, porque toda vez que ela falar, inconscientemente ou até mesmo conscientemente, ela vai pensar, poxa, tem alguma coisa de errado com a minha fala, porque minha mãe briga comigo toda hora que eu falo, aí ela começa a gaguejar de propósito e vai, e não consegue mais se sentir seguro na hora de falar. E a comunicação, ela serve para tudo na vida. Eu acho que, no mínimo, a gente tem dois sofrimentos grandes, né, na gagueira. Que uma é que o que faz com que aconteça, o que fez com que a pessoa começou a ter a gagueira, né? Certamente um sofrimento, uma coisa muito boa, não deve ter sido, né? Então, a gente pode analisar e observar alguma coisa fez com que esse processo de falar, de se comunicar, não aconteça como a gente espera, né? Como é comum. E o outro sofrimento grande é socialmente com a pessoa que tem a gagueira. Porque ela é criticada, ela é zombada, é feito bullying com ela. De bullying, né? A família, às vezes, até esconde a criança, não deixa ela falar, fala por ela em determinadas situações. Né? Então, ela tem um sofrimento grande social, né, Laila? Ela falou uma coisa importante quando há os excessos, né? Disse ali de uma família que repreende muito e de uma família que protege. Nem um lado, nem o outro é saudável. Sim. Eu tenho um caso de pacientes com disfemia, com gagueira, em que a mãe fazia tudo para ele. Ligava, essa coisa que a Nara falou, fala por ela. Ligava. Evitando o sofrimento da criança. Evitando o sofrimento, não pedia informação para nada, ele não conseguia falar com ninguém, se comunicar, a ponto de, com o tratamento, começar a melhorar a fluência, isso já na adolescência, começar a melhorar, começar a falar e voltar a gaguejar de propósito, porque perdeu a ajuda da família. Chega a esse ponto. Uau. Porque a mãe e o pai já não protegem mais a família, ele já não... Aí ele vai ter que se virar sozinho. Ele começa a gaguejar de propósito porque perdeu. E logo na adolescência, né? Porque existem elaborações enormes na adolescência a gente começa com o processo de tomada de decisão, né? Que aí é uma coisa que eu sei falar porque é o meu trabalho. Né? Então, quando eu vejo isso, eu falo, não, cadê a autonomia? Não consegue elaborar um critério de escolha. Porque sempre foi feita escolha por ele.
As decisões sempre foram feitas por ele, né? Então, como é que a gente toma uma decisão se a gente não consegue se relacionar com o mundo? Se eu não consigo dizer o mínimo que eu gosto, o mínimo que eu quero, né? E aí Como é que fica? Laila bate lá no consultório, né? Laila fazendo treinamento, aí já são advogados, né? Médicos. Quando vem, é que a família toda também seja trabalhada, porque a gente vai perguntar, tem alguém na família? Sempre tem alguém, ou um pai. Eu atendo, por exemplo, uma família, o pai era gago, ele conseguiu sozinho, com treinamento, leitura em voz alta, fazendo cursos de teatro, se soltando, conseguiu, hoje ele é um executivo de um banco, conseguiu superar o problema da gagueira, fala um pouco rápido, e os filhos, 2 filhos têm gagueira. Então, quando ele veio ao consultório, eu pedi, olha, é importante que o pai venha e que o pai ajude também. Porque se o pai já teve esse padrão de fala e os filhos puxaram do pai, é importante que a família toda seja trabalhada. E o trabalho, Laila, ele é multidisciplinar? É multidisciplinar. É sempre válido que tenha um acompanhamento também psicológico. Eu sempre indico para a Nara, que é uma grande amiga minha, e também um trabalho de exposição. Por quê? Porque não adianta, ainda mais se a criança, se o adolescente ou o adulto já tem uma certa maturidade. A gente trabalha sempre a gagueira com aulas de oratória. Porque quando o paciente ele começa a ter fluência comigo, já ter uma certa intimidade, isso não acontece quando ele tem que se expor em público ou com pessoas estranhas. Então, o que a gente faz? Um trabalho em conjunto, com atendimentos individuais para trabalhar toda a mudança de voz, de dicção, articulação, fluência verbal. E também o trabalho em grupo, onde ele tem que falar num salão com palco, microfone, sendo filmado na frente de várias pessoas. Então, ele vai ter uma segurança ao falar em público e também a fluência na fala. Que é o treinamento e o tratamento, né? Legal. Então, associado, exatamente. Fica muito legal. Quer dizer, a gente trata e ela treina, né? As pessoas para que elas desenvolvam, porque de fato, né? Como ela falou, se nós quando estamos nervosos já gaguejamos, imagina quem tem gagueira. Aquele filme, O Discurso do Rei, ilustra bem isso. Muito lindo, lindíssimo o Discurso do Rei. Você vê que a pessoa que o tratou, né, que o nome acho que era Leonel no filme, ele tinha... ele não era um fonoaudiólogo simplesmente, ele era muito além daquilo. Era uma mistura de psicólogo que fez com que ele acreditasse nele, se soltasse. E ele tinha uma voz, não são exercícios somente de articulação, vai muito além disso. Você falou uma coisa agora muito, muito legal, que faz todos nós, pais, pensarmos, né? Todos nós temos uma voz. Ela precisa ser ouvida. Isso aí é uma reflexão, é um convite a uma reflexão, né? Se meu filho não consegue ser ouvido, por si só isso já causa essa angústia tão grande, em que a gente não pode esconder isso, não pode fingir que isso não está acontecendo. É hora de se pensar sobre isso, né? Gostei disso. Todos nós queremos ser vistos, o ser humano quer ser visto, embora às vezes disfarce. Todo ser humano quer ser visto, e visto com todas as suas características, né? De fala, né? De o corpo, né? Como se expressa. Então, e a voz é a ferramenta mais primária e mais imediata que dispomos para interagir na sociedade. Então, a gente demonstra nossas emoções, sensações, é o espelho da alma. Você fala... E quando está emocionado, né? A tua fala vem coisas juntas, né? Fica ela produz essa... Vem mãos, né? É muito interessante. Então fica aqui o convite a que você não deixe para amanhã o que é preciso ser feito agora com relação a essa questão de gagueira. A gagueira tem tratamento? Né? Tem tratamento. Em alguns casos até cura, por que não? Porque se a pessoa se ela consegue manter uma fluência, interagir com a sociedade e não deixar que nada abale, já é cura. A última vez que você esteve aqui, você trouxe um paciente, uma história lindíssima, belíssima, que inspirou um monte de gente. Muita gente me ligou, eu fiquei muito feliz quando eu chamei o Diego, ele estudava medicina, e aí eu falei assim, Diego, vamos participar de um programa de televisão ao vivo? Ele falou, não, Laila. Aí eu falei assim, vamos. Aí depois ele me ligou, não, Laila, eu vou com você. Aí ele veio, aí eu aqui morrendo de medo, assim, não gagueja. Eu assim, ai, que medo dele gaguejar.
por ele, porque ele já tinha feito um Nossa, mas caminho ele... longo. Agora Olha, você de uma imagina. Olha, ele falou Agora tão fluente você- que eu falei assim, Diego, você falou melhor. Eu gaguejei na hora do programa, você falou melhor que... Foi de uma Agora você fluidez imagina incrível. que a terapeuta dele estava com medo, né, por ele. Você imagina os pais, É. né? Eu torcendo para que ele os falasse bem, pais né? sofrem. Meninas, eu amei vocês. É fantástico, né, gente? É tão bom a gente curtir assim um diálogo assim com pessoas que ajudam a gente a pensar, a refletir e inspiram a gente à busca de soluções. Temos uma dica, né, legal de saúde antes do nosso intervalo. Dá uma olhadinha. As crianças costumam ser muito curiosas e acabam levando à boca diversos materiais que podem ser perigosos à saúde. Os pais precisam ficar sempre atentos. Qualquer descuido pode ser perigo. Por isso, o Espaço Feminino listou algumas dicas que podem ser adotadas em casa. Guarde todos os produtos de higiene, limpeza e medicamentos trancados, fora da vista e do alcance das crianças. Dê preferência a embalagens de segurança. Tampas de segurança não garantem que a criança não abra a embalagem, mas podem dificultar bastante a tempo que alguém intervenha. Nunca deixe produtos venenosos sem atenção enquanto os usa. Só leva alguns segundos para que ocorra um envenenamento. Nunca se refira a um medicamento como doce. Isto pode levar a criança a pensar que não é perigoso ou que é agradável de comer. Como as crianças tendem a imitar os adultos, evite tomar medicamento na frente delas. Quando adquirir um brinquedo para a criança, certifique-se que ele não contém componentes tóxicos. Em caso de intoxicação, entre em contato imediatamente com o pronto-socorro ou centro de controle de toxicologia de sua cidade para receber orientações adequadas. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos com o último bloco rapidinho do Espaço Feminino.